Tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, em mais de 60 anos, e que me faz acordar no meio da noite até hoje, com o coração disparado e aquele cheiro de pinheiro frio entrando pelo nariz, como se eu ainda estivesse lá. 43 homens entraram comigo naquele vale, 11 saíram andando, e o que ficou no meio disso não foi a guerra. Eu tenho 83 anos, moro num quarto pequeno acima da padaria da minha filha, numa cidade que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Passo os dias olhando pela janela para uma serra distante que fica exatamente na direção errada. E toda manhã, quando o céu ainda está escuro e o pão começa a cheirar lá embaixo, eu penso naquele vale. Penso na forma como o vento parava de repente entre as árvores, sem motivo, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Penso em Raimundo, nos olhos dele, naquele jeito quieto que ele tinha de olhar para as cristas dos morros, como quem já sabe o que não quer confirmar. E penso na coisa que entrou no nosso acampamento naquela noite de lua cheia, andou pelo pátio sem pressa e olhou diretamente para mim pelo buraco entre as tábuas do galpão. Ela sabia que eu estava lá. Sabia desde antes de virar a cabeça. Eu nunca falei disso com a minha esposa, nem com os meus filhos, nem com ninguém que me conhecesse de verdade. Não porque eu tivesse dúvida do que vi, mas porque tem coisas que, quando você começa a contar, percebe que as palavras são pequenas demais para segurar o peso do que aconteceu. Então você fecha a boca, engole e aprende a carregar aquilo do jeito que carrega uma pedra dentro do peito, sem nomear, sem tocar. Mas agora eu tô velho, e os outros que estavam lá, um por um, foram embora. Raimundo morreu anos atrás, ainda na mata, como sempre quis. Seu Ernesto não voltou da Segunda Guerra. Os outros eu perdi de vista ou fui perdendo conforme o tempo foi passando. Eu sou o último que eu consigo rastrear. E se eu morrer sem contar, isso vai embora comigo, e eu não acho que devia. Então deixa eu te contar. Eu tinha 22 anos quando me chamaram para as forças. Filho de trabalhador rural, cresci sabendo que a vida pedia cabeça baixa e braço forte, e que reclamar era um luxo que gente como a gente não podia ter. Quando veio a convocação, minha mãe ficou 3 dias sem dormir. Meu pai não disse nada, que era o jeito dele de dizer que estava com medo. Eu assinei o papel porque o pagamento mensal era mais do que eu ganhava em qualquer mês de trabalho pesado, e porque tinha irmão mais novo em casa que precisava comer. Você entende como funciona isso? Quando alguém oferece dinheiro para você entrar num lugar escuro, você entra. Você resolve as perguntas depois. Me designaram para um batalhão de infantaria de montanha e me disseram que a missão era guardar um corredor de suprimentos por 6 semanas, talvez 8. Trabalho de vigilância, me explicaram. Rotina. Eu não conhecia ninguém no grupo quando a gente partiu. Fui olhando os rostos no caminho, tentando adivinhar quem eu ia aguentar e quem ia me irritar. No fim, os que importaram de verdade eu só fui conhecer quando a situação ficou feia, que é quando você descobre de verdade quem é cada um. A viagem até o vale durou dias. O último trecho foi a pé, pela trilha que cortava a encosta entre fileiras de pinheiros que ficavam cada vez mais altos e mais fechados. Eu lembro do som dos galhos batendo um no outro lá no alto, e de como aquele som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Lembro do cheiro de terra úmida e musgo, de resina, de frio. O tipo de frio que não é só temperatura, é umidade, é altitude, é a sensação de que o ar ali tem mais peso do que o ar de qualquer lugar que você conheceu antes. O acampamento ficava num claro no meio do vale. Do lado esquerdo, a encosta subia em pinheiros negros até onde a rocha tomava conta e as árvores desistiam. Do lado direito, a mesma coisa. Na frente, ao norte, a vegetação fechava e a trilha sumia no escuro entre os troncos. Era uma bacia, basicamente. Um fundo de panela rodeado de morro por todos os lados, com uma saída para baixo, pelo sul, e a floresta fechada em tudo mais. Nosso comandante era o capitão Hélio Furtado. Um homem de uns 40 e poucos anos, veterano, com ombros largos e um bigode grisalho que ele não aparava direito.
Tinha o jeito dos homens que já viram coisas suficientes para parar de se surpreender com qualquer coisa, e uma voz que não subia de tom, acontecesse o que acontecesse. Na primeira noite, ele nos reuniu e passou as regras com a velocidade e a precisão de quem não tem tempo para pergunta. A última regra ele repetiu 2 vezes, olhando para cada um de nós enquanto falava. Ninguém sai do perímetro desacompanhado, em nenhuma circunstância, a nenhuma hora do dia ou da noite. Ele não explicou o porquê, e nenhum de nós perguntou. Se inscreve no canal e deixa o like, isso ajuda muito a história a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Foi nos primeiros dias que eu me aproximei de Raimundo. Ele era de uma região serrana do interior, filho de criador de gado, e tinha aquela característica que só quem cresceu na roça tem, de ficar em silêncio sem nenhum desconforto. Não era um silêncio de timidez, era o silêncio de quem está sempre prestando atenção em alguma coisa que os outros não estão vendo. Ele passava o dia inteiro olhando para as cristas dos morros. Não de forma ansiosa, não com aquele olhar de quem procura alguma coisa. Era um hábito, como respirar. Como se os morros fossem parte de uma conversa que nunca parava, e ele estivesse sempre escutando a vez dele de responder. Já seu Ernesto era o oposto em quase tudo. Professor de escola pública antes da guerra, usava óculos de aro fino que embaçavam toda hora com o frio da montanha e vivia limpando com a ponta da camisa. Anotava tudo num caderno de capa preta que guardava dentro do casaco, perto do peito, protegido do vento e da umidade. Meteorologia, contagem de suprimentos, qualquer coisa que o capitão pedisse para registrar. Décadas depois, quando eu tentei rastrear esse caderno, um funcionário de uma repartição pública confirmou para mim que o documento existia, estava catalogado, e então fechou a pasta, levantou da cadeira e me indicou a saída com um gesto que não deixava espaço para discussão. Os primeiros dias foram duros do jeito que trabalho pesado é duro. A gente rodava turnos de vigilância, carregava caixas, reforçava as paredes dos barracões contra o vento que virava à noite e ficava mais frio do que qualquer frio que eu tinha sentido antes. Dormia em pedaços de 2 horas, comia o que tinha, reclamava baixinho com quem estava do lado, que é o jeito que soldado reclama quando não quer que o superior escute. E foi num desses primeiros dias que eu percebi uma coisa pequena, que no momento pareceu insignificante. Toda tarde, quando o sol começava a descer atrás da crista do morro do lado oeste, os pássaros paravam de cantar. Não gradualmente, não um por um como acontece quando anoitece em qualquer lugar. Todos ao mesmo tempo, como se alguém tivesse cortado o som. Eu comentei uma vez com Raimundo. Ele não respondeu na hora. Depois de um tempo, sem me olhar, disse: "Floresta saudável não fica quieta assim." Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele olhou para as árvores do norte e não respondeu mais. Essa foi a primeira vez que eu senti aquela coisa que não tem nome exato, aquela sensação de que o lugar onde você está não é neutro, de que ele tem alguma coisa a dizer e está esperando o momento certo para falar. Eu tentei ignorar. Fiz isso bem por uns 3 dias, até a noite em que os cachorros pararam. Na quarta noite, os 3 cachorros do acampamento pararam de fazer qualquer som ao mesmo tempo. E esse silêncio foi mais assustador do que qualquer latido que eles pudessem ter dado. Eram animais treinados, acostumados com barulho, com movimento, com o vai e vem de homens armados a qualquer hora da noite. Não eram bichos nervosos, mas naquela noite, por volta da meia-noite, quando eu estava terminando meu turno de guarda, percebi que o acampamento estava silencioso de um jeito diferente. Parei. Fiquei escutando. E então entendi o que estava faltando. Os cachorros. Nem um latido, nem um rosnado, nem aquele farfalhar inquieto que eles faziam quando sentiam alguma coisa se mexendo nos arredores. Fui até onde eles ficavam presos. Os 3 estavam parados, lado a lado, com o pelo arrepiado ao longo de toda a espinha. Não estavam agitados, não estavam rosnando. Estavam completamente imóveis, os focinhos apontados para o mesmo ponto, lá no norte,
onde a trilha entrava na floresta fechada e desaparecia. As orelhas baixas, os rabos entre as pernas. O tipo de postura que um animal assume quando reconhece que não tem nada a fazer. Chamei Raimundo em voz baixa. Ele já estava acordado. Mais tarde eu entenderia que Raimundo raramente dormia de verdade naquele lugar. Ele veio, olhou para os cachorros por um momento e então olhou para o mesmo ponto que eles estavam encarando. Ficou assim por um tempo que me pareceu longo demais para o conforto de qualquer um de nós dois. Eu disse que achava que podia ser algum animal grande, onça talvez, que às vezes descia das partes mais altas da serra. Raimundo não respondeu de imediato. Depois de um tempo, ainda olhando para o escuro entre as árvores, disse apenas: "Onça não fica parada assim." E foi isso. Não explicou mais nada, não elaborou, não me olhou. Voltou para o barracão e se deitou. Eu fiquei lá mais uns minutos, olhando para o mesmo ponto, tentando enxergar alguma coisa no escuro entre os troncos. Não vi nada. Mas tive uma sensação que nunca tinha tido antes naquele lugar, que nunca tinha tido na minha vida até aquele momento, de que o escuro estava me olhando de volta. Não de um jeito metafórico, de um jeito concreto, físico, real. Como quando você sente o olhar de alguém antes de virar e confirmar que alguém está de fato te olhando. Essa sensação. Entrei no barracão. Demorei muito tempo para conseguir dormir. No dia seguinte, tudo pareceu normal à luz do dia, que é uma das coisas mais traiçoeiras que existe. A normalidade da luz do sol. A forma como ela convence a gente de que o que sentiu no escuro era exagero, era cansaço, era a mente inventando forma onde não tinha nada. Os homens faziam suas tarefas. O capitão Hélio passava de um lado para o outro com aquele andar de quem tem 40 coisas na cabeça e não vai comentar nenhuma delas. Seu Ernesto anotava no caderno de capa preta com a letra pequena e inclinada que ele tinha. Eu carregava caixas e tentava não pensar nos cachorros da noite anterior. Foi Raimundo quem veio me buscar antes do meio-dia. Ele apareceu do lado sem dizer nada, me fez um gesto com a cabeça na direção do norte e começou a andar. Eu larguei o que estava fazendo e fui atrás. Era o tipo de convite que você não recusa, vindo de um homem como ele. Ele me levou pela trilha por uns 20 metros, depois desviou para dentro da mata, entre os pinheiros, seguindo um caminho que não era caminho nenhum, só o espaço entre os troncos. A sombra lá dentro era densa mesmo de dia. O cheiro de resina e terra molhada era forte, concentrado, como se a floresta tivesse respiração própria. O solo estava coberto de agulhas de pinheiro que amorteciam os passos, e isso deixava tudo ainda mais quieto, ainda mais fechado. Raimundo parou perto de um trecho de terra úmida que ficava ao redor de uma mina d'água que não tinha congelado ainda. Apontou para o chão sem falar. As marcas estavam lá. Eu me abaixei. Eram pegadas, claramente, pelo formato, pelo espaçamento entre elas, pelo jeito que o peso havia afundado a terra. Mas eram pegadas que não pertenciam a nada que eu conhecia. Bípedes, o que já era estranho. O comprimento de cada pegada era maior do que qualquer pé humano que eu já havia visto, bem maior. Os dedos estavam separados de forma aberta, quase espalhados, e cada ponta afundava na terra de forma mais profunda do que o centro da pegada, o que era o inverso do que acontece com um pé humano normal. O calcanhar mal deixava marca. E a distância entre uma pegada e a seguinte era enorme. Raimundo se levantou, ficou ao lado das marcas e deu um passo tentando imitar a passada. Seu passo ficou bem mais curto do que o espaço entre as pegadas. Ele era um homem alto, de perna comprida. Ficou olhando para a diferença por um tempo e não disse nada. Eu olhei para as marcas, depois para a floresta ao redor, depois de volta para as marcas, e aí percebi uma coisa que fez meu estômago virar. As pegadas não vinham de um ponto só. Elas acompanhavam a linha da mata paralela ao nosso acampamento. A coisa havia caminhado ao longo do perímetro do nosso campo, por pelo menos 30 metros que dava para rastrear,
antes de entrar mais fundo na floresta e desaparecer. Não estava explorando o lugar. Estava nos seguindo pelo lado de fora da cerca. Raimundo se agachou de novo, passou o dedo na borda de uma das marcas, testando a consistência da terra. Levantou e disse, ainda sem me olhar: "Essa marca não tem mais de algumas horas." Eu processei o que ele estava dizendo. Algumas horas atrás era de madrugada. Era quando os cachorros haviam parado de latir e ficado parados olhando para o norte. Levamos o capitão Hélio até o lugar. Ele examinou tudo com a mesma expressão fechada que usava para tudo. Mediu as pegadas com a régua de campanha que carregava no bolso. Ficou em silêncio por um tempo olhando para a floresta. Depois disse, com a voz que usava quando havia tomado uma decisão que não ia debater com ninguém: "Provavelmente algum animal passando, às vezes se comportam de formas inesperadas." Mandou seu Ernesto registrar as dimensões no caderno e voltou para o acampamento. Eu olhei para Raimundo enquanto o capitão se afastava. Raimundo estava olhando para o chão, para as marcas, com aquela expressão que eu estava começando a reconhecer nele. A expressão de quem está calculando o quanto de informação é útil compartilhar e o quanto só vai complicar as coisas sem resolver nada. Eu perguntei em voz baixa o que ele achava que era. Ele ficou um tempo sem responder. Então disse: "Seja lá o que for, ele não estava com pressa. Pegada assim, com esse espaçamento, esse afundamento, é de alguma coisa que estava andando devagar, com calma, como quem sabe que não precisa se apressar." Voltamos para o acampamento sem falar mais nada. Naquela tarde, eu trabalhei em silêncio, carregando caixas, consertando uma trave do barracão que havia cedido com o peso da neve acumulada no telhado. Mas minha cabeça estava lá nas pegadas, no tamanho, na calma que elas transmitiam, e na certeza crescente de que aquilo que havia caminhado do lado de fora da nossa cerca na madrugada havia feito isso com total consciência de que a gente estava lá dentro. 2 dias depois, as marcas voltaram, do outro lado do acampamento. As marcas do outro lado do acampamento significavam uma coisa só, e todo homem naquele vale entendeu isso ao mesmo tempo, sem precisar que ninguém falasse em voz alta. A coisa havia dado a volta completa ao redor de nós. Não era um animal passando. Animal passando deixa rastro em linha reta, ou em arco, seguindo o cheiro de comida ou de água. O que aquelas pegadas descreviam era um círculo. Um círculo deliberado, metódico, feito com calma, exatamente como Raimundo havia dito. Sem pressa. Como quem sabe que não precisa se apressar. A coisa havia caminhado ao redor do nosso acampamento inteiro, de um lado ao outro, mapeando cada ponto do perímetro, e depois havia sumido de volta para a floresta. O capitão Hélio olhou para as novas marcas por menos tempo do que havia olhado para as primeiras. Mandou seu Ernesto anotar. Voltou para a barraca. Mas dessa vez eu fui atrás, e o vi parado na entrada da sua barraca por um longo momento, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o norte, para a linha de pinheiros que fechava o vale. Ele ficou assim por um tempo considerável antes de entrar. Não me viu observando. Ou me viu e não ligou. Com o capitão Hélio era difícil saber. Naquela noite, durante meu turno de guarda, o homem que estava comigo era um soldado chamado Dirceu, um cara de uns 30 anos que havia trabalhado em pedreiras antes da guerra e que tinha os braços mais grossos que eu já tinha visto num ser humano. Dirceu era do tipo que não falava muito, mas quando falava, era direto. A gente estava parado no ponto norte do perímetro, os dois virados para a floresta, o frio descendo pela encosta com aquela umidade que entrava pelas roupas, como se as roupas não existissem. Devia ser perto de 1h da manhã quando o som começou. Eu ouvi primeiro porque estava com a cabeça levemente virada, o que às vezes ajuda a captar frequências baixas. Era um som que vinha de dentro da mata, não de um ponto específico, mas de dentro, como se a floresta toda estivesse produzindo aquilo. Baixo, abaixo do vento,
quase abaixo do limite do que o ouvido consegue processar como som. Tinha ritmo, não era constante, tinha intervalos, pausas, como se obedecesse a alguma estrutura que eu não conseguia entender. Toda vez que eu achava que estava prestes a reconhecer algum padrão, o som mudava levemente e o padrão se desfazia. Dirceu virou a cabeça para o lado, que é o que a gente faz quando tenta captar um som fraco, e ficou assim por um tempo. Os dois ficamos em silêncio absoluto, escutando. O som continuou por uns 4 ou 5 minutos. Então parou. Não foi diminuindo gradualmente, parou de uma vez, como quando alguém desliga um rádio. O silêncio que veio depois foi pesado de um jeito diferente do silêncio normal da noite. Dirceu ficou olhando para a floresta. Depois disse, em voz muito baixa: "Isso não é bicho." Eu não respondi. Ele estava certo, e a gente sabia disso, e dizer em voz alta não ia ajudar nenhum dos dois. Reportamos para o capitão na troca de turno. Ele escutou, pediu que seu Ernesto registrasse e nos dispensou. Nenhuma pergunta, nenhum comentário. O registro no caderno de capa preta dizia: ocorrência acústica não identificada, perímetro norte, aproximadamente 1h da manhã, duração estimada de 4 a 5 minutos, sem confirmação visual. Limpo, técnico, preciso. Uma descrição que não capturava absolutamente nada do que havia sido estar parado ali, no escuro, ouvindo aquilo. Eu não dormi depois disso. Fiquei deitado no barracão, olhando para o teto de madeira e tentando reconstruir o som na cabeça, tentando encontrar nele alguma coisa familiar, alguma referência que me dissesse que tinha uma explicação simples. Não encontrei nada. Era um som que existia fora de qualquer categoria que eu tinha para classificar sons. E essa impossibilidade de encaixar era, por alguma razão que eu não sabia explicar direito, a parte mais perturbadora de tudo. Na manhã seguinte, o acampamento tinha um peso diferente. Não era pânico, não era nada explícito. Era aquela coisa sutil que acontece quando um grupo de pessoas compartilhou uma experiência que ninguém quer nomear em voz alta, mas que todo mundo está carregando. Os homens faziam suas tarefas, mas havia menos conversa, menos piada no rancho. Os olhares duravam 1 segundo a mais quando cruzavam. Alguém estava pensando a mesma coisa que o outro, e os dois sabiam disso, e nenhum dos dois ia ser o primeiro a falar. Raimundo me encontrou antes do almoço e me disse em voz baixa que havia saído cedo para verificar o perímetro. Eu perguntei o que ele havia encontrado. Ele disse que as marcas de 2 dias atrás, do lado oeste do acampamento, estavam diferentes. A borda de algumas pegadas havia desmoronado levemente com o tempo, o que era normal. Mas havia marcas mais recentes por cima das antigas. A coisa havia passado pelo mesmo trecho de novo, na mesma direção, durante a noite. Enquanto a gente estava ouvindo o som no perímetro norte, a criatura havia passado pelo lado oeste em silêncio. Raimundo me olhou quando disse isso, com aqueles olhos acostumados a ler coisas que a maioria das pessoas não para ler. E eu entendi o que ele estava dizendo sem que precisasse completar. O som no norte havia sido proposital. Havia nos mantido olhando em uma direção enquanto ela passava em outra. Não era um comportamento aleatório de animal. Era estratégia. Eu precisei de um momento para absorver isso completamente. Fiquei parada, olhando para Raimundo, e ele ficou me olhando de volta, deixando o peso daquilo assentar. Então disse apenas: "Não fala isso para os outros ainda." Eu concordei com a cabeça. Mas naquela tarde, quando um soldado mais velho chamado Benedito pediu licença ao capitão para ir até uma comunidade próxima, buscar mantimentos extras que haviam ficado esquecidos, e o capitão autorizou, e Benedito voltou 3 horas depois com o rosto fechado e os olhos de quem havia escutado alguma coisa que não queria ter escutado, eu soube que a história estava prestes a ficar maior do que só eu e Raimundo e as pegadas na terra úmida. Benedito ficou um tempo sem falar com ninguém. Depois me procurou. Disse que havia contado para uma mulher mais velha da comunidade onde estávamos acampados. Disse que ela havia ficado quieta por um momento
e então havia dito um nome antigo. Não o nome que qualquer um conhece do folclore popular. Um nome diferente, mais velho, que ela havia aprendido com a mãe, que havia aprendido com a avó, que vinha de um tempo em que aquelas serras ainda não tinham nome em nenhum mapa de nenhum governo. Benedito disse o nome em voz baixa. Raimundo, que havia se aproximado sem que a gente percebesse, ouviu. E pela primeira vez desde que eu o conhecia, Raimundo ficou completamente parado, sem olhar para as árvores, sem calcular nada. Só parado, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes e que eu nunca mais quero ver no rosto de ninguém. Benedito não dormiu naquela noite. Eu sei porque fiquei acordado também, e de tempos em tempos eu ouvia ele se mexendo no catre do outro lado do barracão, virando de um lado para o outro, com aquela respiração de quem está tentando forçar o sono e o sono não vem. De manhã ele tinha olheiras fundas e não comeu quase nada no café. Eu não perguntei nada. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por alguém que está carregando um peso é não pedir para ele falar sobre o peso antes que esteja pronto. O que a mulher da comunidade havia dito para Benedito, ele me contou em partes, ao longo de 2 dias, sempre em voz baixa, sempre quando estávamos longe dos outros. Ela havia crescido naquela região. A mãe dela havia crescido ali também, e a avó antes dela. E havia uma coisa que todas as famílias daquele lugar sabiam e que nunca era dita em voz alta para estranhos, porque dizer em voz alta para quem não entendia o contexto só criava confusão ou descrença, e as duas coisas eram perigosas do mesmo jeito. Havia um limite. Não um limite marcado em nenhum mapa, não uma cerca, não uma placa. Um limite que todo mundo da região conhecia de memória, passado de geração em geração, junto com as receitas de comida e os nomes dos santos. Um ponto além do qual as famílias não iam, nunca, independente de qualquer motivo. E o nosso acampamento estava do lado errado desse limite. A mulher havia tentado explicar o que vivia naquela parte da serra. Não com a linguagem do folclore popular, não com as histórias que qualquer pessoa de fora conhecia. Com uma palavra diferente, mais velha, que ela havia dito uma vez em voz baixa e depois não havia repetido. Benedito havia tentado perguntar mais. Ela havia fechado a conversa, virado as costas e entrado em casa. Quando ele bateu na porta para se despedir, ela não respondeu. Raimundo, quando soube de tudo isso, ficou 2 dias mais quieto do que o normal, e Raimundo já era um homem quieto. Eu via olhando para o norte com uma frequência diferente, com uma atenção diferente. Não mais o hábito do criador de gado que observa o horizonte por instinto. Algo mais calculado. Como se ele estivesse tentando resolver um problema e não estivesse conseguindo. No 3º dia depois da conversa com Benedito, Raimundo me chamou de lado depois do jantar. O céu estava fechado naquela noite, sem lua, sem estrelas, o vento descendo pela encosta com um frio seco que cortava o rosto. Ele disse que havia decidido me contar uma coisa que não havia contado antes, porque não queria criar pânico desnecessário. Eu disse que estava escutando. Ele disse que na primeira noite em que os cachorros pararam, quando eu tinha comentado que talvez fosse onça, e ele havia dito que onça não fica parada assim, havia uma segunda parte que ele não havia completado. Ele havia visto alguma coisa naquela noite. Não com clareza, não o suficiente para descrever com precisão. Mas havia uma forma, lá entre os troncos, no limite do que a luz das fogueiras do acampamento alcançava. Uma forma que estava parada, que não se movia, que não produzia nenhum som. Uma forma que era alta demais e proporcionalmente diferente de qualquer coisa que ele conhecia da mata. Ele havia ficado olhando por uns 2 ou 3 minutos, e então a forma havia simplesmente deixado de estar lá. Não havia se movido de forma visível, não havia sumido de repente. Havia deixado de estar lá do jeito que uma presença às vezes some quando você pisca, e você não consegue dizer com certeza se foi embora
ou se foi você que parou de conseguir vê-la. Raimundo disse que não havia contado isso antes porque uma coisa é rastro no chão, que é concreto, que dá para medir. Outra coisa é dizer que viu uma forma no escuro entre as árvores, que isso abre espaço para dúvida, para interpretação, para discussão que não leva a lugar nenhum. Mas que agora, com o que Benedito havia trazido da comunidade, ele achava que eu precisava saber. Eu perguntei se ele acreditava que era a mesma coisa que havia deixado as pegadas. Ele disse: "Não tenho dúvida nenhuma." Dormir depois disso foi um exercício de força de vontade. Eu ficava acordado e ficava imaginando aquela forma entre os troncos, parada, olhando para o acampamento, e a gente lá dentro sem saber. Quantas noites ela havia ficado assim, antes de começar a deixar rastros? Quanto tempo ela havia nos observado antes de decidir que queria que soubéssemos que ela estava lá? Porque essa era a parte que não saía da minha cabeça. As pegadas, o som no perímetro norte como distração enquanto passava pelo oeste, a forma parada no escuro. Nada disso era comportamento aleatório. Havia intenção em cada um desses gestos. E a intenção parecia ser exatamente essa: que a gente soubesse. Que a gente entendesse que ela sabia que estávamos ali. Que ela havia decidido nos deixar saber. Por que eu não conseguia responder? E não conseguir responder era, de longe, a parte mais assustadora de tudo. A partir dali, o acampamento começou a mudar de um jeito que era difícil de apontar em qualquer coisa específica, mas que todo mundo sentia. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado, especialmente à medida que a tarde avançava e a luz começava a ir embora. Homens que antes faziam os turnos de guarda sem comentário começaram a demorar mais para se levantar quando eram chamados. Alguns chegavam no ponto de guarda e ficavam virados de costas para a floresta, o que era tecnicamente errado, porque a ameaça que o exército havia nos dito para vigiar vinha do norte. Mas a ameaça que a gente estava sentindo também vinha do norte, e virar as costas para ela era o jeito que o corpo encontrava de fingir que ela não existia. O capitão Hélio viu tudo isso e não disse nada. Manteve a rotina, manteve a voz igual, manteve o andar firme de um lado para o outro. Mas havia uma coisa pequena que eu comecei a notar nele nessa época. Uma coisa que talvez só eu percebesse porque estava prestando atenção. Ele havia parado de olhar para o norte. Não evitava de forma óbvia, não virava a cabeça bruscamente se alguém mencionava a direção. Mas nas suas caminhadas pelo acampamento, nos momentos em que parava para observar o terreno, o olhar dele terminava sempre antes de chegar na linha dos pinheiros do norte. Como se houvesse um limite invisível no campo de visão dele que ele havia decidido, conscientemente ou não cruzar mais. Eu entendi isso. Entendi completamente. Às vezes, não encarar é a única estratégia disponível para continuar funcionando. E o capitão Hélio era, acima de tudo, um homem que precisava continuar funcionando para que os outros também conseguissem. Mas então chegou a noite em que um homem desapareceu. E aí não havia mais como fingir que o limite que a gente havia tentado não encarar não existia. O homem que desapareceu se chamava Gilberto. Ele estava de guarda, entrou no banheiro improvisado no canto sul do perímetro e simplesmente não voltou. O soldado que estava no turno com ele esperou 10 minutos antes de ir verificar. Não havia ninguém lá. Não havia sinal de luta. Não havia rastro saindo pela cerca. Gilberto havia entrado num espaço de 2 metros quadrados com paredes de madeira e havia sumido de dentro dele. A busca começou imediatamente. O capitão Hélio organizou grupos, definiu setores, manteve a voz exatamente igual a sempre. Mas havia uma coisa diferente nele naquela noite que eu notei logo. Uma tensão nos ombros que não era normal nele. Uma velocidade nas decisões que vinha de um lugar que não era só treinamento militar. Era urgência. Era medo bem controlado, mas era medo. Raimundo e eu fomos juntos para o setor leste. Andamos com lanternas baixas ao longo da cerca, examinando o chão, as tábuas,
qualquer ponto onde alguém pudesse ter passado. Não havia nada. O frio estava intenso naquela noite, o tipo de frio que faz a respiração virar névoa espessa na frente do rosto, e a névoa ficava suspensa no ar por um segundo antes de se dissolver. A floresta estava completamente quieta. Nem vento, nem inseto, nada. Encontramos Gilberto 40 minutos depois. Ele estava sentado encostado num pinheiro a uns 20 metros do perímetro norte, do lado de fora da cerca, numa parte que não tinha abertura visível. Os olhos estavam abertos. As mãos estavam apoiadas nos joelhos, as palmas para cima, numa posição que parecia quase deliberada, quase como uma postura de quem estava esperando por alguma coisa. Ele estava vivo, respirava. Mas quando Raimundo foi até ele e chamou o nome dele, nada aconteceu. Quando passou a mão na frente dos olhos dele, nada aconteceu. Quando sacudiu o ombro dele com força, nada aconteceu. Os olhos de Gilberto estavam abertos, mas não estavam vendo nada que existisse naquele lugar. Carregamos ele de volta para o acampamento. Pesava como um homem completamente inconsciente, sem nenhuma resistência muscular, embora estivesse tecnicamente acordado. O médico de campanha examinou tudo o que tinha condição de examinar com o equipamento que tinha disponível. Temperatura normal, pulso normal. Sem lesão visível em lugar nenhum, sem sinal de nada que explicasse qualquer coisa. Ele ficou sentado no catre onde colocamos ele, com os olhos abertos e a expressão de alguém que havia chegado num lugar muito longe dali e não tinha mais nenhum interesse em voltar. Eu fiquei olhando para ele por um tempo e tentei imaginar o que ele poderia ter visto naqueles 20 minutos entre desaparecer do banheiro e a gente encontrar ele encostado no pinheiro. Não consegui imaginar. E o fato de não conseguir imaginar era, em si mesmo, uma resposta. Havia coisas naquela floresta que a mente humana não estava equipada para processar sem quebrar. E Gilberto havia visto uma dessas coisas de perto demais. A mente dele havia tomado uma decisão, trancado uma porta por dentro e jogado a chave fora. Não era fraqueza, era sobrevivência. Era o único jeito que o cérebro encontrou de continuar existindo diante de algo que não deveria existir. Gilberto nunca voltou a falar de forma coerente. Eu sei porque o encontrei anos depois, num lugar onde pessoas assim eram cuidadas. Ele ainda estava lá, ainda com os olhos daquele jeito, ainda com as mãos às vezes repousando nos joelhos com as palmas para cima, como se ainda estivesse esperando por alguma coisa que só ele podia ver. Eu não contei para ninguém que o visitei. Algumas coisas você carrega sozinho. No dia seguinte ao desaparecimento de Gilberto, o acampamento era um lugar diferente. A mudança que eu havia notado nos dias anteriores, a densidade do ar, a falta de conversa, a frequência dos olhares que duravam um segundo a mais, tudo isso havia aumentado de uma forma que não precisava mais de nenhuma interpretação. Havia um entendimento coletivo que não havia sido verbalizado, mas que estava presente em cada gesto de cada homem naquele vale. A gente não estava sozinho. E o que estava lá com a gente havia tocado um dos nossos de uma forma que ninguém conseguia explicar e que ninguém queria ver de perto. Alguns homens simplesmente pararam de ir até o limite do perímetro. Ficavam no centro do acampamento, perto das fogueiras, perto dos outros. O capitão Hélio não os repreendeu por isso, o que foi notado por todos. Quando um comandante experiente para de exigir que os homens cumpram posição, todo mundo entende o que isso significa, sem precisar que ninguém diga em voz alta. Raimundo me disse uma coisa nessa época que ficou comigo. Disse que havia uma diferença entre ter medo de alguma coisa que você não entende e ter medo de alguma coisa que você começa a entender. O primeiro tipo de medo é barulhento, agitado, explosivo. O segundo é quieto. Vai afundando devagar, como água entrando por uma fresta pequena. Você nem percebe que já está fundo demais até tentar se levantar e descobrir que as pernas não respondem mais como antes.
Eu entendi exatamente o que ele estava descrevendo, porque estava sentindo aquilo na própria pele. A minha rotina estava normal na superfície. Eu fazia meus turnos, comia, dormia em pedaços curtos. Mas havia uma camada abaixo da rotina que havia mudado de forma permanente. Uma consciência nova de cada som da floresta, de cada mudança no vento, de cada momento em que o silêncio da mata ficava diferente do silêncio normal da noite. Eu havia me tornado um animal que sabe que existe uma coisa maior do que ele, no mesmo território. Na quarta noite depois do desaparecimento de Gilberto, todos os fogos do acampamento apagaram ao mesmo tempo. Não havia vento, a noite estava completamente parada. Eram 4 fogueiras distribuídas pelo pátio central, alimentadas regularmente, que havia horas estavam pegando bem. E de repente, em menos de 1 segundo, as 4 simplesmente deixaram de existir. O acampamento ficou no escuro total por um momento que pareceu muito mais longo do que foi na realidade. E nesse escuro, antes que qualquer homem conseguisse reagir, antes que alguém acendesse uma lanterna ou gritasse qualquer coisa, eu ouvi Raimundo dizer em voz baixíssima, colado no meu ouvido: "Não se mexa. Não faça barulho. Vem comigo agora, devagar." Ele me puxou pela manga na direção do galpão de suprimentos que ficava na borda sul do pátio. A gente entrou, fechou a porta com cuidado e se deitou no chão entre as caixas de mantimentos, olhando pelas frestas das tábuas de madeira. A lua estava cheia naquela noite, e com os fogos apagados, a luz da lua chegou ao pátio com uma clareza que eu nunca havia visto antes naquele lugar. O pátio ficou branco. Cada objeto projetava uma sombra nítida. Eu conseguia ver cada canto do acampamento com uma precisão que o fogo das fogueiras nunca havia dado. Foi por isso que eu vi claramente quando a silhueta entrou pelo lado norte da cerca, atravessando o perímetro como se a cerca não existisse, e começou a se mover pelo pátio branco de luar, com uma calma que gelava mais do que qualquer frio que a serra havia me dado até então. Ela era alta. Essa foi a primeira coisa que registrei, antes de qualquer outro detalhe, antes de conseguir processar qualquer outra coisa. Alta de um jeito que não cabia dentro de nenhuma referência que eu tinha. Não era só estatura, era proporção. O tronco era longo demais. Os braços desciam baixo demais ao longo do corpo, com as mãos terminando onde num ser humano normal ficaria a metade da coxa. E a cabeça era levemente grande demais para o pescoço, com uma forma que era quase certa, mas não completamente certa, como uma cópia feita por alguém que havia estudado o original de longe e aproximado bem, mas não chegado lá. A pele capturava a luz da lua de uma forma que pele não deveria capturar. Não refletia como metal, não brilhava, mas absorvia a luz e a devolvia com uma qualidade fria, sem calor nenhum, como a superfície de uma pedra molhada numa noite de inverno. E ela estava completamente imóvel no centro do pátio, de pé, com os braços soltos ao longo do corpo, os dedos longos descendo quase até os joelhos. Eu estava deitado no chão do galpão, com a bochecha colada nas tábuas frias, olhando pela fresta entre 2 pranchas de madeira. Raimundo estava ao meu lado, tão próximo que eu conseguia sentir o calor do corpo dele, que era a única fonte de calor que existia para mim naquele momento. Ele não estava contando em voz alta, mas eu percebi depois que ele estava contando nos lábios, sem som, provavelmente sem perceber que estava fazendo isso. Só o movimento da boca como uma âncora, alguma coisa concreta para segurar, enquanto os olhos processavam o que estava no pátio. A criatura começou a se mover. Não havia urgência no movimento. Era uma caminhada lenta, deliberada, com cada passada cobrindo uma distância maior do que o passo deveria cobrir, dado o ritmo tranquilo. Ela foi até a barraca mais próxima da entrada norte e ficou parada na frente dela por um tempo. Não fez nada. Só ficou lá, imóvel de novo, como se estivesse registrando alguma coisa. Depois seguiu para a próxima barraca. Depois para a próxima.
Ia de uma para outra com aquela calma de inventário, como alguém contando itens numa lista, verificando cada um com atenção antes de passar para o seguinte. Dentro das barracas havia homens, alguns provavelmente dormindo, outros provavelmente acordados e paralisados no escuro, ouvindo os passos no pátio e não conseguindo se mover. Eu não consigo imaginar o que foi estar dentro de uma dessas barracas naquela noite, separado da criatura por uma lona fina, ouvindo aqueles passos se aproximarem e pararem do lado de fora, e ficarem lá por um tempo que devia parecer infinito antes de continuarem. Ela chegou na barraca do Capitão Hélio e parou. Ficou parada na frente da barraca do capitão por mais tempo do que havia ficado em qualquer outra. A lona da barraca era fina, eu sabia disso, havia estado lá dentro várias vezes. A luz da lua, que estava do lado de fora, devia estar projetando a silhueta dela na lona de dentro. O Capitão Hélio estava lá dentro. E a criatura estava parada do lado de fora, sabendo disso, olhando para a lona por um tempo que parecia ter intenção, que parecia comunicar alguma coisa que eu não conseguia decodificar, mas que sentia no peito como pressão. Então ela se afastou da barraca do capitão e continuou pelo pátio. Raimundo me tocou levemente no braço quando ela se afastou. Não sei se era para me tranquilizar ou só para confirmar que ele ainda estava ali, que eu ainda estava ali, que a gente estava vendo a mesma coisa e que, portanto, isso estava de fato acontecendo e não era nenhum tipo de colapso da minha própria mente. A criatura completou o círculo pelo pátio e então ficou parada de novo, dessa vez com o corpo levemente virado para o lado. Não completamente de costas para nós, mas não de frente também. Os olhos não eram visíveis desse ângulo, mas os braços estavam soltos, os dedos longos quase tocando os joelhos, e havia algo na postura dela que era simultaneamente completamente imóvel e completamente presente, como uma rocha no meio de uma corrente de água, que não se move, mas que você sente que está lá de um jeito que as outras rochas não estão. Ela ficou assim por um tempo. Raimundo contava. Eu respirava com cuidado, controlando cada saída de ar para não fazer barulho, e o esforço de respirar daquele jeito era físico, concreto, como empurrar alguma coisa pesada. E então ela virou a cabeça. Só a cabeça. O corpo não se moveu. Num movimento lento, controlado, a cabeça girou até que os olhos ficaram apontados diretamente na direção do galpão, onde eu e Raimundo estávamos deitados no chão. Os olhos eram de uma cor que na luz da lua aparecia como âmbar claro, e eles não refletiam a luz do jeito que os olhos humanos refletem. Capturavam, ficavam com ela, como se absorvessem e guardassem. Ela estava nos olhando, diretamente, sem hesitação, sem busca, sem o movimento de quem está procurando alguma coisa. Direto, como quem já sabia exatamente onde olhar e estava só confirmando uma informação que já tinha. Eu não respirei por um tempo que não consigo medir. Raimundo parou de contar. Ela ficou assim, com a cabeça virada e os olhos em cima de nós, por um tempo que eu estimaria em uns 2 minutos, mas que poderia ter sido menos ou muito mais, porque o tempo naquele momento não funcionava de forma normal. Então, com a mesma calma de tudo que havia feito até ali, ela virou a cabeça de volta para o norte, ajustou o corpo na mesma direção e começou a caminhar. Cada passada cobria uma distância enorme para um ritmo tão tranquilo. Ela chegou na cerca norte, passou por ela como se a cerca não existisse e entrou entre os pinheiros. A floresta a recebeu sem nenhum som, sem galho quebrando, sem folha se mexendo, sem nada. Ela simplesmente entrou na escuridão entre as árvores, e a escuridão fechou atrás dela como água fecha atrás de uma pedra que afunda. Eu e Raimundo ficamos deitados no chão do galpão por um tempo considerável depois disso. Nenhum dos dois falou. Nenhum dos dois se mexeu. O pátio lá fora estava vazio e branco de luar e completamente quieto, e esse silêncio agora tinha um peso que não tinha antes. O peso de tudo que havia acontecido nele e que não podia ser desfeito.
Raimundo foi o primeiro a se sentar. Ficou com as costas encostadas numa caixa de suprimentos, os joelhos dobrados, olhando para o teto do galpão. Depois disse, em voz muito baixa, quase para ele mesmo. Ela sabia desde antes de virar a cabeça. Ficou quieto de novo. E então disse, foi isso que ela queria que a gente soubesse. Eu não respondi, porque não havia nada a responder. Ele estava certo. Aquela visita ao pátio não havia sido acidental. Não havia sido uma exploração. Não havia sido uma ameaça direta. Havia sido uma mensagem. Entregue com precisão, com calma, com a paciência de algo que não precisava se apressar, porque sabia que a mensagem havia chegado. E de manhã, quando o capitão Hélio reuniu todos os homens no pátio, com a farda impecável e a voz exatamente igual de sempre, eu soube antes dele falar o que ele ia dizer. O capitão Hélio estava de pé no centro do pátio quando a gente saiu das barracas naquela manhã. E a primeira coisa que eu percebi foi que ele havia dormido de farda. Ou não havia dormido. A farda estava impecável, mas os olhos tinham aquela qualidade seca e funda de quem passou a noite inteira acordado sem piscar muito. Ele ficou parado no centro do pátio, com as mãos cruzadas atrás das costas, esperando que todos se reunissem, e não disse nada enquanto os homens chegavam aos poucos, alguns ainda com o casaco aberto, alguns com o rosto fechado de quem havia passado a noite dentro de uma barraca de lona fina, ouvindo passos do lado de fora e não conseguindo se mover. Quando todo mundo estava reunido, ele falou, com a voz de sempre, exatamente a mesma voz, o mesmo tom, o mesmo ritmo de quem está lendo um relatório de situação. Ele disse que na noite anterior, uma entidade de origem desconhecida havia entrado no perímetro do acampamento, percorrido as instalações e se retirado sem causar dano físico direto a nenhum integrante do grupo. Disse isso com a precisão de um homem descrevendo condições climáticas. Depois, fez uma pausa de exatamente o tempo certo. Olhou para cada rosto à sua frente e disse, estamos iniciando retirada imediata. Partida em 3 horas. Ninguém perguntou nada. Nenhum homem naquele pátio abriu a boca para questionar, para pedir explicação, para discutir. Havia um consenso que tinha se formado durante a noite, silenciosamente, dentro de cada barraca, dentro de cada cabeça que havia ficado acordada, ouvindo aqueles passos no pátio de terra batida. A retirada não precisava ser votada. Já havia sido decidida por algo maior do que qualquer ordem militar. Eu olhei para o Raimundo. Ele estava de pé um pouco afastado dos outros, com os braços cruzados, olhando para o capitão com uma expressão que eu aprendi a ler como aprovação. Não admiração exatamente. Reconhecimento. O reconhecimento de quem vê um homem fazer a coisa certa, num momento em que a coisa certa exige mais coragem do que qualquer decisão de avançar jamais exigiria. O capitão Hélio havia passado a noite inteira dentro de uma barraca de lona, sabendo que havia uma coisa do lado de fora que ficou parada na frente da sua barraca por mais tempo do que ficou em qualquer outro lugar. Havia sentido a presença dela ali, a menos de 1 metro de lona. E de manhã havia se levantado, ajustado a farda, saído para o pátio e anunciado a retirada com a voz de quem lê condições climáticas. Isso era, na minha avaliação, o ato mais corajoso que eu havia presenciado na minha vida inteira. Não a coragem de enfrentar, a coragem de reconhecer. O relatório que ele enviou para o comando foi mostrado para mim por seu Ernesto anos depois, numa tarde em que a gente se encontrou por acaso numa cidade do interior. Seu Ernesto havia guardado uma cópia, por razões que lhe disse serem puramente profissionais, mas que eu entendi como sendo a necessidade de ter alguma prova concreta de que aquilo havia acontecido. O relatório dizia: área estrategicamente inviável devido a condições de terreno e insuficiência de suporte logístico. Recomenda-se encerramento da base e redirecionamento do corredor de suprimentos. Cada palavra era verdadeira. Nenhuma delas era real.
Era o tipo de documento que o exército sabe escrever quando a verdade real não cabe em nenhum formulário existente. A desmontagem do acampamento em 3 horas foi a coisa mais eficiente que eu já vi um grupo de homens fazer. Não havia supervisão constante, não havia pressão, não havia nenhum oficial gritando prazo. Havia 40 e poucos homens que haviam entendido coletivamente e em silêncio que cada minuto a menos naquele vale valia mais do que qualquer equipamento que ficasse para trás. As tendas foram dobradas, as caixas foram carregadas, o equipamento de cozinha foi desmontado e empacotado. Os postes de madeira dos barracões foram deixados de pé, porque levá-los ia demorar, e naquele momento ninguém estava disposto a demorar por causa de madeira. Eu ajudei a desmontar o barracão de suprimentos, onde eu e Raimundo havíamos passado a noite anterior. Tirei as pranchas de madeira das paredes, enrolei as lonas, carreguei as caixas que ainda tinham conteúdo. Quando fui retirar as últimas tábuas do piso, encontrei a marca de onde eu havia ficado deitado. Visível na poeira do chão, o contorno do meu próprio corpo impresso ali como evidência. Fiquei olhando para aquela marca por um segundo e depois cobri com a última prancha e fui embora. O momento em que apagamos as fogueiras foi diferente de todos os outros momentos da desmontagem. Havia 4 fogueiras no pátio central, alimentadas desde a chegada, e apagá-las foi o último ato antes da partida. Eu estava perto quando o último fogo foi extinto, e o silêncio que veio com o apagamento foi diferente do silêncio normal. Era o silêncio de uma decisão irreversível. Como fechar uma porta sabendo que a chave vai ficar do outro lado? A coluna começou a se mover pelo sul, pela trilha que descia entre as 2 fileiras de pinheiros que flanqueavam o vale. Os homens andavam em silêncio. Não havia a conversa baixa que normalmente acompanha um deslocamento. Não havia piada, não havia reclamação do peso das mochilas. Havia só o som das botas na terra batida e o vento descendo pela encosta, e o cheiro de resina dos pinheiros que fechavam dos 2 lados. Raimundo caminhou ao meu lado o tempo todo. E o tempo todo ele olhava para o lado. Primeiro para a fileira de pinheiros da esquerda, depois para a da direita, depois de volta para a esquerda. Não com ansiedade visível, com atenção. Eu andei uns 15 minutos assim, observando ele observar as árvores, antes de perguntar em voz baixa o que ele estava vendo. Ele ficou um momento sem responder, então disse: nada. Ficou quieto por mais um tempo, e então completou: é isso que me preocupa. Eu entendi o que ele queria dizer. Nos dias anteriores, havia sempre alguma coisa, rastro, som, forma no escuro, algum sinal de que ela estava lá e de que estava registrando a nossa presença. Agora, na única vez em que a gente estava vulnerável de verdade, numa coluna em movimento por uma trilha estreita entre floresta fechada dos 2 lados, sem perímetro, sem posição defensiva, sem nada, havia silêncio completo. Não havia sinal dela em lugar nenhum. E isso podia significar 2 coisas muito diferentes. Ou ela havia nos liberado e estava deixando a gente ir sem mais nenhum gesto, ou estava observando de um lugar que nem Raimundo conseguia detectar, esperando por alguma coisa que a gente não podia prever. Continuamos andando. As árvores continuaram dos 2 lados. O silêncio continuou. E eu não tirei os olhos da linha da floresta pelos 8 quilômetros inteiros até chegarmos à primeira comunidade fora do vale, porque havia uma parte de mim que sabia que parar de prestar atenção era exatamente o tipo de coisa que custa caro em lugares assim. O velho da comunidade estava de pé na beira da estrada quando a coluna chegou, como se soubesse exatamente a que horas a gente ia aparecer ali, o que era impossível, porque ninguém havia mandado nenhum aviso, nenhum mensageiro, nenhuma comunicação de qualquer tipo. Ele estava simplesmente lá, parado, com as mãos cruzadas na frente do corpo e o rosto de quem estava esperando há tempo suficiente para ter ficado completamente paciente. Ele começou a contar os homens assim que a coluna chegou na altura dele. Não de forma discreta, não tentando disfarçar o que estava fazendo. Contava em voz baixa, movendo levemente os lábios,
passando o olhar de um homem para o outro com a metodologia de quem faz aquilo com frequência. Quando terminou, ficou quieto por um momento. Depois olhou para o capitão Hélio com uma expressão que não era surpresa, não era alívio, não era nenhuma emoção identificável de forma simples. Era algo mais próximo de uma confirmação. Ele disse alguma coisa em voz baixa. Um dos nossos homens que entendia o dialeto local traduziu depois. O velho havia dito que os que saem desse vale devem agradecer ao que deixaram em troca da passagem. O capitão Hélio ouviu a tradução e respondeu que não havia deixado nada, que tinham saído com o mesmo equipamento com que haviam entrado, com a exceção do que havia sido consumido normalmente durante o período de operação. O velho olhou para o capitão por um longo tempo depois disso. Não era o olhar de quem está considerando responder. Era o olhar de quem reconhece que está diante de alguém que ainda não entende o que aconteceu e que talvez nunca vá entender, e que isso está além de qualquer explicação que valha o esforço de tentar dar. Depois virou as costas e entrou em casa sem mais uma palavra. Eu fiquei pensando na frase do velho por muitos anos. O que deixaram em troca da passagem. O capitão havia respondido que não havia deixado nada. E no sentido material, ele estava absolutamente certo. Mas eu me perguntei, muitas e muitas vezes ao longo dos anos que se seguiram, se havia outras formas de deixar alguma coisa sem saber que estava deixando. Se a passagem por um lugar assim cobra alguma coisa que não está em nenhuma lista de equipamento, que não aparece em nenhum inventário, que só vai fazer falta muito depois, quando você já está longe o suficiente para não conseguir mais voltar e verificar o que ficou para trás. Não sei responder isso, mas a pergunta nunca foi embora. A gente dormiu naquela comunidade naquela noite e seguiu no dia seguinte. A dispersão do grupo aconteceu ao longo dos dias seguintes, cada homem sendo redirecionado para o seu novo posto, a unidade sendo formalmente dissolvida por remanejamento. O registro oficial descrevia uma operação concluída dentro dos parâmetros previstos, com encerramento da base por motivos logísticos. Era uma descrição que não mentia em nenhuma palavra e que não continha nenhuma verdade. Eu voltei para a vida que havia deixado antes da guerra. Trabalho pesado, dias compridos, a rotina de quem precisa sobreviver e não tem espaço no calendário para ficar pensando em coisas que não têm resposta. Me casei alguns anos depois. Tive filhos. Envelheci da forma que todo mundo envelhece, gradualmente e de repente, sem perceber direito quando uma fase acabou e outra começou. Mas o vale nunca foi embora de verdade. Ficou num canto da cabeça que não apaga com o tempo, não esmaece com a distância, não dissolve com os anos bons que vieram depois. As memórias normais da vida enfraquecem, ficam com as bordas suaves, perdem os detalhes. Essa não. Essa ficou com a nitidez de uma coisa que aconteceu ontem, com o cheiro de resina e terra molhada intacto, com a textura das tábuas frias do galpão debaixo da bochecha, com a qualidade exata da luz da lua no pátio branco naquela noite. O terror genuíno não envelhece. É a única coisa que conheço que funciona assim. Procurei Raimundo alguns anos depois que a guerra terminou. Demorei um tempo para encontrar rastro dele, mas eventualmente localizei onde estava, numa região de serra mais ao sul, longe daquele vale, criando gado como havia feito antes da guerra. Fui até lá. Encontrei um homem que havia envelhecido de uma forma que parecia mais com erosão do que com envelhecimento, como uma pedra que o tempo vai desbastando devagar, tirando os ângulos, deixando só o essencial. A gente conversou por uma tarde inteira. Ele confirmou tudo o que eu lembrava, cada detalhe, cada sequência. Havia coisas que eu achava que podia ter distorcido com o tempo, detalhes que eu não tinha certeza se eram memória real ou reconstrução, e Raimundo os confirmou um por um, com a precisão de quem também havia carregado aquilo, sem deixar nenhuma parte cair. Mas havia uma coisa que ele havia guardado para si desde aquela noite, que ele não havia contado para ninguém durante todos aqueles anos, que ele me contou naquela tarde,
sentado num banco de madeira do lado de fora da sua casa, com a vista da serra ao fundo. Ele disse que naquela noite, quando a criatura estava percorrendo o pátio de barraca em barraca, ele havia prestado atenção especial no tempo que ela ficou parada na frente da barraca do Capitão Hélio. Havia contado. A criatura ficou parada na frente da barraca do capitão por um tempo significativamente maior do que ficou em qualquer outro lugar. Raimundo calculava que havia sido quase o dobro do tempo que havia ficado nas outras. A lona da barraca era fina, a luz da lua estava forte. A silhueta da criatura devia estar projetada com clareza total na parede interna da barraca, visível de dentro para qualquer pessoa que estivesse acordada. E o Capitão Hélio, sem nenhuma dúvida, estava acordado. A criatura havia ficado ali, projetando a própria sombra na lona da barraca de um homem que a estava vendo de dentro, por um tempo longo e deliberado. E então havia escolhido ir embora. Raimundo disse que não havia contado isso na época porque não ia ajudar ninguém a saber. Que alguns fardos são mais fáceis de carregar quando você não sabe exatamente o tamanho deles. O Capitão Hélio havia tomado a decisão certa na manhã seguinte. Havia conduzido a retirada com competência e dignidade, e saber que havia passado aquela noite com a sombra daquela coisa na parede da sua barraca, por um tempo tão longo, não ia acrescentar nada de útil. Só ia acrescentar peso. Perguntei a Raimundo o que ele achava que a criatura estava fazendo naquele tempo parada na frente da barraca do capitão. Ele ficou um tempo olhando para a serra antes de responder. Depois disse: avaliando. Avaliando se o homem dentro da barraca ia tomar a decisão certa. E quando a decisão foi tomada de manhã, ela já sabia qual ia ser, porque havia avaliado a noite toda e havia chegado à conclusão antes do amanhecer. Essa resposta ficou comigo mais do que qualquer outra coisa que Raimundo havia dito em toda a nossa convivência naquele vale. A ideia de que a criatura havia passado aquela noite avaliando o capitão, medindo alguma coisa nele que nenhum instrumento humano seria capaz de medir, e que a nossa saída segura na manhã seguinte havia dependido, de alguma forma que eu não consigo nomear com precisão, do resultado dessa avaliação. Raimundo morreu alguns anos depois daquele encontro. Ele havia pedido que fosse enterrado perto da serra, longe do vale, mas com a serra visível do lugar. Fiz isso. Era o mínimo que eu podia fazer por um homem que havia me ajudado a entender, naquela noite no galpão escuro, que ficar quieto e prestar atenção às vezes é o único ato de coragem disponível. Depois que Raimundo morreu, eu passei anos tentando encontrar qualquer registro escrito que confirmasse o que tínhamos vivido naquele vale. Porque há uma parte da mente humana que precisa de confirmação externa, mesmo quando os próprios olhos foram testemunha. E essa parte de mim nunca descansou completamente. Comecei pelos arquivos que eram acessíveis, registros militares, relatórios de operação, documentos de redistribuição de pessoal. A maior parte estava disponível, indexada, consultável. O relatório do Capitão Hélio eu encontrei sem dificuldade. Estava exatamente como seu Ernesto havia me mostrado anos antes, com a linguagem técnica e precisa que não dizia nada de real. Área estrategicamente inviável. Derrotar corredor. Encerrar base. Limpo. Fechado. Como uma ferida cauterizada. O caderno de capa preta de seu Ernesto não estava nos arquivos. Eu procurei por esse caderno durante mais de 20 anos, em cartórios, em arquivos militares e em acervos de instituições que recolhiam documentos históricos. Uma vez, no arquivo regional, uma funcionária encontrou uma referência a ele num índice de documentos sigilosos. O índice confirmava a existência do caderno, descrevia o conteúdo como registro de campo de operação militar em área de serra e trazia um código de classificação. Quando pedi acesso, ela foi até uma sala dos fundos e voltou com um rosto diferente. O rosto de alguém que havia recebido uma informação que não esperava receber. Disse que o documento estava em categoria de acesso restrito e indefinido. Não deu mais explicação. Não havia mais explicação disponível. Eu saí daquele arquivo com a sensação exata de uma porta sendo fechada do lado de dentro. Mas havia outras fontes.
fontes que não estavam em nenhum arquivo governamental porque eram mais antigas do que qualquer governo que havia existido naquela região. Fui atrás delas com a paciência de um homem aposentado que tem tempo e uma pergunta que não dorme. Encontrei referências em anotações de uma ordem religiosa que havia operado na região durante séculos antes de se dissolver. As anotações estavam preservadas num acervo particular, cedidas para pesquisa por um colecionador que não sabia exatamente o que tinha. Eram registros de ocorrências que os membros da ordem haviam documentado ao longo das gerações, casos de viajantes que desciam das serras em estado de choque, relatos de comunidades que mantinham limites invisíveis que ninguém cruzava, descrições de encontros que usavam linguagem religiosa, mas que, lidos com olhos de quem havia estado naquele vale, eram reconhecíveis em cada detalhe. A criatura tinha nome nesses registros. Não o nome do folclore popular, não o que qualquer pessoa de fora conhecia. Um nome diferente, mais antigo, usado só nesses documentos e repetido com uma consistência que atravessava séculos de autores diferentes. O nome descrevia não uma criatura específica, mas uma categoria, um tipo de ser que havia existido naquelas serras desde antes de qualquer registro humano da região. Territorial por natureza, paciente por constituição, não predador por escolha, mas absolutamente sem limite quando a escolha era de outra forma. Os registros mais antigos que encontrei datavam de centenas de anos atrás. Os mais recentes eram de décadas antes da guerra. Em cada geração, havia pelo menos um relato de grupo de pessoas que havia entrado na parte alta da serra, além do limite não marcado, e que havia descido depois, com a unidade reduzida e sem conseguir ou querer explicar o que havia acontecido. Os que conseguiam falar descreviam variações do mesmo conjunto de elementos, sons ritmados que não se resolviam em linguagem reconhecível, rastros de proporções impossíveis, a sensação de ser observado de forma inteligente e deliberada, e, em alguns casos, o encontro direto com a forma, sempre descrita com as mesmas características essenciais em textos que os autores não podiam ter compartilhado entre si. A consistência era a parte mais perturbadora. Não porque provasse alguma coisa de forma definitiva, mas porque sugeria que aquilo que eu havia visto naquele pátio branco de luar não era um evento isolado. Era uma entrada nova numa lista muito longa, e a lista continuava sendo atualizada, porque o vale ainda existia, a serra ainda existia, e o limite não marcado que as comunidades locais conheciam de geração em geração ainda estava lá, invisível e absolutamente real. Soube de uma expedição de mapeamento geológico que havia entrado naquela mesma área algumas décadas depois da nossa operação. A expedição havia saído antes do prazo previsto, com o equipamento abandonado no campo, sem relatório técnico completo arquivado. Os membros da equipe haviam sido instruídos, segundo uma fonte que prefiro não identificar, a não formalizar por escrito nenhum relato sobre as circunstâncias da saída antecipada. Pelo menos um dos membros havia procurado atendimento psicológico nos meses seguintes. Não encontrei nenhum documento público sobre isso, mas a fonte era confiável e os detalhes batiam de uma forma que não era coincidência. A serra ainda está lá. O vale ainda está lá. O limite que as comunidades locais não cruzam há gerações ainda está lá, não marcado em nenhum mapa, não protegido por nenhuma lei, não reconhecido por nenhuma instituição. Ele existe só na memória passada de geração em geração, entre as pessoas que vivem perto o suficiente para saber que ele existe e longe o suficiente do poder central para que ninguém tenha achado necessário explicar ou justificar o porquê. Eu tenho 83 anos. Sento aqui acima da padaria da minha filha e olho pela janela para a serra que fica na direção errada, e penso que já me sobrevivi a mim mesmo de várias formas diferentes. Sobrevivi à guerra, sobrevivi ao vale, sobrevivi aos homens que estavam lá comigo e que foram embora um por um ao longo das décadas. Sou o último que consigo rastrear. E essa posição, de último,
traz consigo uma responsabilidade que levei um tempo para aceitar, mas que agora entendo como necessária. Existe uma sabedoria que não vem de nenhum livro e que nenhuma escola ensina, porque nenhuma escola tem coragem de admitir que ela existe. É a sabedoria de reconhecer que o mundo é maior e mais antigo do que qualquer mapa que já foi desenhado, que há territórios que não pertencem ao ser humano e nunca pertenceram, e que entrar nesses territórios sem entender o que você está fazendo não é coragem, é ignorância com pernas. O capitão Hélio entendeu isso numa noite com a sombra de uma criatura projetada na lona da sua barraca, e tomou a única decisão que podia ser tomada por um homem que entende a diferença entre uma batalha que pode ser vencida e um limite que só pode ser respeitado. Ele recuou. E porque ele recuou, eu estou aqui hoje, 83 anos, olhando pela janela para uma serra distante que ainda guarda tudo que ela sempre guardou. A floresta não nos odeia, não nos teme, não nos quer mal de nenhuma forma que se pareça com intenção humana. Ela simplesmente existe numa escala de tempo em que toda a história da humanidade é menos do que um piscar de olhos. E o que vive dentro dela existe na mesma escala. Quando a gente cruza certos limites, não encontra um inimigo. Encontra algo que estava lá antes e vai estar lá depois, e que nos olha com a paciência de quem tem todo o tempo do mundo para esperar que a gente entenda onde está pisando. Alguns de nós entendemos a tempo, outros não. Eu fui um dos que entendeu, e carreguei isso por mais de 60 anos porque sabia que um dia ia valer a pena contar. Esse dia é hoje. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você pense de verdade antes de responder. Se você estivesse naquele vale, naquela noite, com aquela sombra na lona da barraca, você teria coragem de recuar na manhã seguinte? Ou você teria tentado enfrentar algo que não pode ser enfrentado? Responde nos comentários, porque eu preciso saber. E acho que você também precisa saber a resposta sobre si mesmo. Se essa história chegou até você, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muitas outras histórias assim esperando para ser contadas, e eu não quero que você perca nenhuma delas.